The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Safe and secure from all our harm. Leaning on the everlasting arm. Nations are breaking. Israel's awakening, the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Oh, man. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. You believe it? Amen. But we'll walk where the apostles have trod, for the day of redemption is near. Man's heart are fading for fear. Be filled with the Spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isn't that wonderful? I love that. Redemption is near. And it shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is a light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent from all your sin. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are one. He's the Word. Amen. E poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Glória a Deus. A Escritura está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 319 aqui do nosso finário, da harpa cristã 204. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar em
Nisto tendo já crido, só pela fé viverei. Pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente o bom Consolador, guiando-me brandamente à fonte viva de amor. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar, embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, gozo terá permanente quando no céu vir Jesus, de glória coroado no trono divinal, por anjo sempre louvado num coro celestial. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar. Amém, glória a Deus. Agora o hino de número 327 do nosso cenário, a harpa cristã 123. Um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu. Um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador. Com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, ó Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós diremos: ora vem, Senhor Jesus.
Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos interceder pelos pedidos de oração, lembrando da nação de Israel, da noiva do Senhor Jesus que está espalhada sobre toda a terra, das viagens de nosso pastor Cleomar Borges e dos obreiros ao campo, também dessa reunião especial que teremos em Campinas no final de semana. Que o Senhor venha abençoar todos os preparativos, e você que tem algo em seu coração e quer manifestar com o levantar de uma de suas mãos, crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor nosso Deus, riquíssimo em misericórdia e graça, podemos chegar diante do trono do Senhor, ó Pai, e clamar, ó Deus, em favor desses pedidos de oração que está aqui escrito e também por trás destas mãos levantadas, Senhor, interceder pela nação de Israel e também sua noiva espalhada sobre toda a terra, ao qual nós fazemos parte, ó Pai. Oh Jesus amado, e também as viagens do pastor Cleomar Borges, dos obreiros também ao campo, Senhor, guardando e livrando de todo mal e guiando ao encontro do último eleito, Senhor. Ó Deus, pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre a reunião especial que teremos em Campinas, Senhor Jesus. Sê nos preparativos, nas reuniões, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E pedimos a Ti, venha falar conosco através, ó Pai, da mensagem desta noite. Use Teu servo ao nosso favor, ó Pai, com a mesma unção de quando a mensagem foi pregada. Viemos ouvir do Senhor e estamos certos que ouviremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. É bom estar aqui, né? Mais uma vez. Isso é vitória para nós. Eu quero dar continuidade na mensagem, o princípio e o fim
da dispensação gentia. E hoje nós iremos até o final dela, que falta bem pouquinho. Mais uma vez eu agradeço a Deus por estar aqui, né? Agradeço ao pastor Cleomar Borges pela confiança, como nós já temos orado, né? Pelas suas viagens, de todos os obreiros, né? O ministério que tem sido manifestado através de todos esses homens que Deus tem usado aqui nessa região. Amém, né? Isso é muito bom. E a Escritura está em Daniel, né? Vamos nos colocar de pé. Daniel, capítulo 12, do verso 1 ao 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos, Pai, pela honra e o privilégio de estar aqui na tua casa. O Senhor tem nos chamado, nos escolhido, nos predestinado, desde antes da fundação do mundo, Pai. Nós não somos dignos, mas fomos amados por Ti. Nós somos amados por Ti, Pai. E nós somos felizes, muito felizes por isso, Pai. Fala conosco mais esta noite, Pai, que possamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, que saiamos daqui com nossos corações regozijando, nossa vida mais forte, Pai, com mais sabedoria de Ti, com mais entendimento da Tua palavra. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quando estas coisas acontecerem, não haverá mais demora. Aqueles que conhecem o seu Deus, disse Daniel, nos últimos dias, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Porém, aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas nos últimos dias. Eles farão proeza. Proezas de fé estão se manifestando ao redor do mundo hoje à noite, repetidamente. Por todas as nações, grandes campanhas, os cegos enxergam, os surdos ouvem, o coxo anda, pessoas de todos os caminhos da vida estão aceitando, eles estão recebendo o Espírito Santo, não somente o pobre e o mendigo, porém o milionário e tudo mais. Deus está tomando e colocando o seu manto sobre cada um, e dando-lhes um convite para a ceia do casamento. E o grande sumo sacerdote, Melquisedeque, virá algum dia e nós tomaremos a comunhão novamente com ele no reino de Deus, qualquer destes grandes, gloriosos dias. Eu estou tão feliz hoje à noite de estar no reino. Sim, Senhor. Algum grande dia, algum maravilhoso dia. Não haverá mais demora. Veja, nós viemos da eternidade. Nós éramos antes que houvesse o mundo. Você sabia disso? Deus fez o homem em sua própria imagem. Onde estavas tu? Ele disse a Jó, quando Jó pensou que tivesse sabedoria. Disse, onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Antes que eu o fundasse, quando os filhos de Deus cantavam juntos e as estrelas da alva rejubilavam? As estrelas da alva rejubilavam. Aquelas estrelas brilhantes rejubilaram quando elas viram que um dia elas faziam uma habitação aqui na terra. O rei Melquisedeque viria na justiça de Deus e daria sua vida para nos redimir a Deus de volta novamente. E agora estrelas brilhantes para sempre e eternamente. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Faze-nos saber onde elas estão ligadas nisto.
Dize-me sobre o que estão fundadas. Dize, cinge os teus lombos. Eu quero falar contigo como homem. E Jó prostrou-se sobre o seu rosto como morto. Ele não pôde suportar isto. Deus estava ali. Aí está. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Este glorioso evangelho foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Atravessou as eras. Está aqui hoje à noite. Está vindicado por Deus. Tem abrangido o mundo. Tentaram apagar. Porém, tente apagar um fogo num dia ventoso e com madeira seca na floresta. Ora, não se consegue apagá-lo. Quanto mais se luta contra ele, mais fôlego se dá a ele. Quanto mais fôlego se dá, mais ele queima. Essa é a única coisa. Nós costumávamos fazer uma pequena fogueira nas montanhas quando eu costumava tentar fazer uma fogueira pegar fogo de madrugada. Eu ia ali e jogava alguns gravetos nela. Começava a formar fumaça. Eu sei que, tão certo quanto há uma pequena fumaça, há fogo em algum lugar ali. A única coisa que eu tinha que fazer era tomar meu chapéu e começar a abanar. E finalmente pegava fogo. É disso que a igreja necessita hoje. É de um outro abano impetuoso e veemente vento como o que caiu no dia de Pentecostes, para abaná-la de volta à fé novamente, para receber o Senhor Jesus Cristo na sua vinda em glória. Veja os sinais, maravilhas, coisas misteriosas acontecendo, terremotos em diversos lugares, ondas gigantescas quebrando as encostas, exatamente como Jesus disse que faria. Os homens desfalecendo, temor, temor. Oh, quem vai lançar a primeira bomba de cobalto? O que acontecerá? Dentro de poucas horas, o mundo todo será aniquilado. Ora, nós estaríamos na presença de Deus antes mesmo que ela caia do avião. Isso é correto. O que será? Não será nada. Porém, nós sairemos deste velho manto de carne. Nós morreremos, ressuscitaremos e receberemos o prêmio eterno. E ao atravessarmos o mar, clamaremos: adeus, adeus. Doce hora de oração. Estará tudo terminado e nós iremos para o lar. Deixaremos este velho corpo, trocá-lo-emos por uma coroa e um manto além, que não se desvanecerão. Nós nos tornaremos de velho, velha a jovem, para vivermos para todo sempre e para passarmos em esplendor e imortalidade, para andarmos de um lado para o outro nas ruas da glória, na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo: glória a Deus nas alturas. Ele fez grandes coisas em nosso meio. Enquanto nós estamos na jornada hoje, com o poder de Deus vindicando tudo por todo lado, vamos olhar em volta e ver onde estamos, ver a figueira dando os rebentos, ver as outras árvores dando os rebentos, ver as nações dando os rebentos, ver a igreja do Espírito Santo dando os rebentos, ver o Pentecostes se repetindo, voltando, os mesmos sinais e maravilhas. Aleluia! Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos hoje à noite pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, pelo seu grande ser supremo, pela sua unção do Espírito Santo. Nós te agradecemos porque Ele está aqui agora, vivo, sempre vivo, fazendo intercessões, baseado em nossa confissão. Nós te agradecemos pelo seu poder de cura que nos apanhou como tições, Senhor, nos tirou do sepulcro, nos ressuscitou, renovou nossa força e nos deu poder para irmos brilhar aqui nessa escuridão. Nós te agradecemos por isto. Pai, nós rogamos que tu abençoes cada um que não é salvo. Abençoa todos os salvos. Concede, Pai, cura todos os enfermos. Recebe glória. Abençoa este pequeno tabernáculo. Abençoa as pessoas. Abençoa o irmão Nevo, o pastor. Abençoa todos os diáconos e administradores. Concede, Senhor. Impõe tuas mãos curadoras sobre eles. E se o diabo vier e causar pequenas diferenças, cura, Senhor, rapidamente. Bálsamo de Gileade, concede, Senhor. Derrama o azeite da unção sobre eles. Faz-os humildes de coração, afáveis de alma, que eles possam andar nas pegadas do Senhor Jesus. As coisas físicas acontecem com eles e tornam-se enfermos. Possa o anjo de Deus permanecer perto para aplicar o sangue de Jesus. Concede
Cura todas as enfermidades. Ajuda-me, Senhor, enquanto avanço para os campos, vendo essa grande necessidade. Que necessidade hoje? Milhões têm morrido. 144 mil pagãos morrem hoje sem conhecer a Cristo. Ajuda-me, Deus amado. Abençoa todos nós juntos. E algum dia, ressuscita-nos desta terra para o além, Senhor, para sentarmos contigo em teu trono, nos lugares celestiais além, em Cristo Jesus. Concede, Pai, até aquele tempo, que a saúde e a força sejam nossas, pois nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Oh, I want to see him. I want to look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me my boy. I carry all that on ever to joy. As I travel through this land, singing as I go, a burning soul to Calvary, to the crimson flow. Many arrows makes my soul proud and in. Upon my Lord leads me on to him I must cling. Oh, I want to see on his face. There to sing forever on his saving grace. On the streets of glory, I'll carry all that, Agora ouça, apenas um momento. Quantos metodistas estão aqui? Levantem a mão, metodistas. Quantos batistas estão aqui? Levantem a mão. Quantos presbiterianos aqui? Levantem a mão. Quantos nazarenos? Levantem a mão. Quantos pentecostais? Levantem a mão. Quantos luteranos? Levantem a mão. Bem, nós estamos todos aqui. Olhe, um grande grupo misturado, todos sentados em um lugar, em lugares celestiais, regozijando na bênção. Agora eu desejo que os metodistas deem um aperto de mão nos batistas, batista no luterano. Virem para o lado agora e um dê um aperto de mão no outro. E virem de volta nessa direção agora enquanto cantamos este. a parting souls to Calvary, to the crimson flow. Oh, many arrows makes my soul from without within. Above my Lord leads me on to endless pain. Oh, I want to see, look upon his face. There is faith forever, on his saving grace, on the street of glory. Isso não faz você sentirem bem? Feel good? Não faz você sentirem como se todas as suas... Quantos cristãos estão aqui? Levantem a mão. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo, levantem a mão. Oh, que coisa! Que coisa maravilhosa! Agora, ao nos separarmos, ao partirmos de nossos diferentes lares, vamos com oração. Agora vamos cantar nossa boa antiga canção de despedida. Quantos a conhecem? Leva tu contigo o nome. Todos juntos agora, vamos cantar. Listen, at the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of
o que desejo que você faça. Take the name of Jesus with you as a shield from every foe. When temptations bound you down, a breathe holy name in prayer. Aleluia! Glória a Deus, que maravilha, né? Amém. Vamos ouvir os irmãos. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri
resgatar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz, pra te resgatar. Aleluia! Que bonito, né, irmãos? Gostoso, né? A palavra de Deus, ela é boa demais, né, irmão? Cantada, pregada, né? O que ele fez por nós para nos resgatar? Nós estávamos ouvindo o programa de rádio agora, né? E o pastor Joaquim Gonçalves falando que Deus castiga aquele que ele ama. Lendo a Bíblia, né? E Deus castiga e Deus tem um jeito para cada um de nós. E o castigo de Deus não é um Deus mau. Não é isso que a palavra fala. É um Deus zeloso, cuidadoso, que ele dá um jeito, ele faz alguma coisa e nós vamos ler isso aqui. E nós ficamos atentos ao que ele diz. Às vezes nós falamos o termo muito usado, a voz de Deus, né? É um termo bonito, né? Maravilhoso, né? Mas às vezes a voz de Deus vem, às vezes não é audível, não é a voz, às vezes não é assim. Eu creio que a voz do irmão Brano é a voz de Deus para nós. Mas eu creio que ela é escrita, quando eu estou lendo, é a voz de Deus para nós. Que aqui na palavra de Deus é uma voz de Deus para nós. Eu creio que às vezes quando eu estou indo de carro e de repente tem aquela fila gigantesca de carro e eu tenho que parar, eu creio que aquilo é a voz de Deus para mim, eu não posso reclamar. Por quê? Talvez seja um acidente, talvez. Então Deus trabalha conosco. E é conosco que Ele trabalha. Porque Ele nos chamou, nos escolheu, nos predestinou, nos amou primeiro, e Ele trabalha conosco. Então, quando nós percebemos a voz de Deus, isso é de uma grandeza tão magnífica, porque as pessoas estão do nosso lado e não estão ouvindo a voz de Deus, não estão percebendo que Deus está falando. Olha só, o profeta, ele fala aqui, o princípio e o fim da dispensação gentia, aqui ele já cita mais um pouco do que a escritura que ele leu para a pregação. Ele já cita Daniel 12, do 4 ao 6, né? Que ele falou, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro, porque tudo está dito, tudo está resolvido. Nem tudo aconteceu, mas tudo que vai acontecer, tudo que tem que ser feito já está dito, sela esse livro. Mesma coisa ele falou para João, sela, né? E a nova cidade, ela já existe. E quando essa nova cidade, ele usa desceu do céu. Eu estava pensando agora há pouco, irmãos, eu queria ter umas 3 horas hoje. Umas 3 horas, eu estava comigo pensando, 3 horas, eu queria ter muito tempo hoje, muito tempo. Na hora que eu subi aqui, e eu comecei a ouvir o profeta novamente, eu já li isso aqui esses dias atrás, depois eu li na minha casa, aí agora eu li ali de novo, e daí eu estava lendo aqui de novo. E na hora que eu, lendo aqui outra vez, eu comecei a folhear a Bíblia aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque a palavra de Deus, ela é gloriosa. E se ela não fizer isso conosco, nós temos que parar um pouquinho mais, porque é conosco que a palavra de Deus faz isso. Não é com os outros de fora. É conosco. A palavra de Deus, ela nos movimenta. Ela faz nós sair do lugar e dar uma mexida. Olha só. Então, quando eu pensei que eu queria 2 horas a mais, 3 horas a mais, aí, na mesma hora, eu pensei, mas o haja de Deus... Fala aí, haja. Fala, haja. Deu 1 segundo, 2 segundos? Foi o suficiente para Deus criar tudo. Eu não preciso de 2 horas, nem de 5 minutos.
Porque Deus não está sujeito ao tempo. E nós somos a manifestação de Deus. Os irmãos não precisam de ouvir uma pregação minha de 2 horas. Nós não estamos sujeitos ao tempo quando nós entramos no Espírito. Quando nossos ouvidos são os ouvidos de Deus, quando a nossa boca é a boca de Deus, quando o nosso corpo é o corpo manifesto de Deus aqui na terra. Nós não estamos sujeitos ao tempo mais. Nós estamos sujeitos simplesmente àquele piscar de olhos assim, ó. Eu vi que é Deus falando comigo. De uma forma, de outra, de uma forma, de outra. E é isso que ele vai falar nesse último trecho da mensagem. Olha como é que é maravilhoso, né? Ó, não haverá, eu vou começar no 144, tá? Não haverá mais demora. Jurou isso quando nós vimos essas nações. Ó, jurou isso. Quando nós vimos essas nações se rompendo e coisas acontecendo assim, o mistério de Deus já está cumprido. O que é o mistério de Deus? Deus em você, a esperança da glória. Olha, não é simples, não é muito simples para nós compreender o português. Algumas palavras, às vezes, nós vamos ficar pensando o que isso significa. Não é? Mas nós sabemos que é uma palavra em português. Nós compreendemos que é em português, que não é em outra língua. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós sintonizamos com ela naquele segundo, é o haja de Deus para nós, para aquela era, para aquela hora, para aquele minuto. Porque quando Deus falou haja lá, ele falou haja para esse culto aqui também. Para cada um de nós, quando nós saímos de casa. Quando nós tomamos banho, às vezes nós viemos para o culto e não deu tempo nem de tomar banho. Às vezes não dá tempo. Quantas vezes não dá tempo? Mas aqui é mais importante. Aqui nós estamos. Olha só. Deus em você, a esperança da glória. Os irmãos compreendem isso? Que a esperança da glória depende de Deus dentro de nós. A consumação de todo o plano de Deus depende de Deus em plenitude dentro de nós. Do mesmo jeito dentro de Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos abismados de ver o ministério de uma Umbrana, Deus usando ele de uma grandeza tão grande, mas tão magnífica, e nós ficamos abismados. Mas isso tem que acontecer conosco também. Não o ministério profético, porque o ministério profético, Deus tem um profeta. Deus tem homens especiais, um profeta. Mas Cristo encarnado no seu povo, como encarnado em William Branham, como encarnado em Joaquim Gonçalves, encarnado em cada homem que pela vida deles, pelo sofrimento, pelo desgaste, cada pastor que já foi pastor nosso aqui, cada um deles, irmão, eles entregaram a sua vida. Homens humanos, homens sujeitos às mesmas paixões carnais que nós. A Bíblia está recheada disso. Deus não escondeu o defeito, os pecados de Abraão, de Moisés, de ninguém, de José, e nem os nossos, e nem desses homens. E isso não nos impede de ter Cristo em nós, esperança da glória. Porque é a palavra sendo manifestada. Agora, olha só. O que é o mistério de Deus? É Deus em você. Nós ouvimos muitas vezes que o que Satanás não consegue compreender é que ele venceu uma Eva pura, santa, feita pelas mãos de Deus, e não vence nós que nascemos em pecado. Ele não dá conta de nos vencer. Por quê? Porque é Cristo em nós. Ó. Então ele disse, quando essas coisas acontecerem, não haverá mais demora.
Aqueles que conhecem o seu Deus, disse Daniel, nos últimos dias muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Porém, aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas nos últimos dias. O que é conhecer o seu Deus? João não conhecia Jesus. João não conhecia que Jesus era o Messias. Olha a profundidade da palavra conhecer. Conhecer não é saber que Jesus existe. É saber que a pessoa existe. Saber que existe uma lua. Que lá do outro lado da terra tem um Japão. Não. Eu sei que isso existe, mas eu nunca fui lá no Japão. Eu não vivenciei o que acontece lá. Eu nunca estive por lá. Mas com Cristo é diferente. As pessoas sabem que o cristianismo é uma religião. O mundo inteiro sabe. Mas eles conhecem a Cristo? Eles conhecem o cristianismo? Não. Olha só, aqui em Lucas, foi quando Jesus estava conversando lá, no caminho de Emaús, olha. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles sabiam, eles viveram com Jesus, eles andaram com Jesus. E Jesus estava ressurreto, eles sabiam da ressurreição. Eles criam na ressurreição. E Jesus estava ressurreto, conversando com eles, e eles não o conheciam. Daí o entendimento dele foi aberto. Para eles compreenderem. Daí eles viram que era Jesus. Jó falou, eu ouvi, mas agora vejo. Agora, o que Jó ouviu falar e o que ele viu? Ele viu a ressurreição. De todas as experiências, de todos os homens da Bíblia. Eu vejo essa como o máximo de tudo, irmão. Porque se nós não vermos a ressurreição, de que adianta a morte e a crucificação? A morte e a crucificação perdoam o nosso pecado. E a ressurreição pega aquele perdão e nos leva a ser como Deus. Vivos, por quê? Perdoado e morto, de que adianta? Perdoado, mas morto. As pessoas que não são salvas, elas não são salvas por causa de seus pecados. Elas não são salvas porque elas não aceitam o perdão. Elas não são salvas porque elas não recebem a Cristo. E receber a Cristo não é como nós recebemos uma visita. Não, é como um casamento. E serão os dois uma só carne. Ele é mais profundo. E Adão não conheceu Eva. E José não conheceu Maria, até que o filho nascesse. Conhecer gera vida. Conhecer gera vida. Conhecer é os dois se tornando um. Eu e Cristo, Cristo e eu. Porém, aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas nos últimos dias. Eles farão proezas. Proezas de fé estão se manifestando ao redor do mundo. Agora, irmão, vamos parar mais um pouquinho aqui. A proeza de fé que aconteceu muito no tempo do irmão Brana, que todo mundo viu, foram as curas, as pernas esticadas, a ressurreição de mortos, os milagres. Mas muitos não viram a palavra pregada. Nós estamos fazendo mais proezas, executando mais coisas e recebendo mais ou menos hoje. Além de nós ter nossa vida transformada, nosso corpo sarado, nossas famílias são endireitadas, nós enxergamos o que as pessoas que conviveram com o irmão Brana, que estava de ombro a ombro, os que estavam esbarrando em Jesus, não viram. E tem coisas recentes,
Pessoa como o nosso amado pastor Joaquim Gonçalves não viram quem ele era nunca. Não viram quem ele era nunca, de jeito nenhum. E nós aqui a 1000 quilômetros longe. Muitos de nós, e muitos nunca estiveram com ele. O irmão Branham, nenhum de nós nunca teve com ele. Com Jesus fisicamente, nós nunca tivemos com ele. Mas aquele Espírito que habita em cada uma dessas pessoas, isso é mais profundo, é mais bênção, é mais rico do que a nossa mente humana pode imaginar. Aí nós falamos, eu vi Cristo falar comigo hoje. Eu já entendi que ia Deus falando comigo. Por quê? São proezas. Deus está dando desbarrão com as pessoas e as pessoas não estão percebendo. Mas nós percebemos um movimento de Deus. Um piscar de Deus nós compreendemos. Nós sabemos o que é para fazer. Irmão, por muitas vezes, eu trabalho no comércio há muitos anos. E o comércio deixa a gente assim, meio assim... a gente parece que a gente prevê o que vai acontecer. Uma vez uma pessoa chegou no serviço e falou assim, ó, ô moço, era um homem, falou, eu quero aquele pano, e não falava o nome do pano, e ele não sabia o nome do pano, e eu falei o nome do pano para ele. Aí ele falou, mas como é que você conseguiu? É a prática, não é? O dia a dia. O dia a dia. Normalmente você atende mais mulher. Daí, para começar, chegou um homem querendo comprar um tecido. Então, você já eliminou um monte, né? Um monte já ficou fora do que ele poderia estar ali procurando. A chance de acertar era muito grande. Agora, aqui, na palavra de Deus, daí eu ficava pensando, Senhor, dá isso no espiritual para mim. Aqui não é chance, não é pela matemática, não é pela que é provável que eu vou acertar, não. Aqui é a vida de Cristo dentro de cada um de nós. Amém. Não tem erro, não tem proeza maior que essa no mundo. Foi isso, os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento. Irmãos, o resplendor do firmamento, que mão humana que deu conta de fazer isso algum dia? E é esse aí, olha que comparação. E muitos que ensinam a justiça refugirão como as estrelas. Olha que glória, que comparação. Mas é necessário Jesus abrir nosso entendimento para compreender as Escrituras. A internet está muito fácil, não está? Muito fácil, né? A gente está trabalhando, daí chega um vídeo sobre o serviço, e daí ele sabe que a gente assiste os cultos, daí daqui a pouquinho chega um, e tem uma pregação lá também, e daí já tem... Por quê? Porque o algoritmo ali pega tudo. E eu vi uma coisa interessante. Uma menininha explicando o que é a Trindade. E a menininha explicou direitinho, irmão. Mas explicou certinho. Do jeitinho que é. Nós cremos certinho. Ela explicou direitinho. E daí sempre tem uma outra pessoa que tem a carinha embaixo lá, falando, como é que ela está explicando, né? E na hora que aquela pessoa foi fazer o comentário dele, ele não entendeu nada. ele não entendeu nada. Ele voltou para a Trindade pagã. É claro que aquela criança, ela foi ensinada ali, né? Mas ele ouviu e não compreendeu. Aí ele acabou de ouvir que Deus é uma pessoa só, e que é isso aqui só, Pai, Filho, Espírito Santo, é só um só. Daí ele falou, irmão, você está vendo como é que nós temos que crer na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa...
Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas acabou de falar. Por quê? Porque não tem afinidade com Deus. Deus não fez sombra, porque Deus fez sombra sobre Maria, e Maria concebeu. E a realidade estava ali, porque o filho nasceu. Eu estava vendo, tem umas telas, né, que não, você não precisa tocar nela, né? É só, você chega perto, é uma sombra, né? Ela já dá a resposta, né, ali. Tela de celular, notebook, né, tablet. Estão tudo copiando Deus, porque Deus fez sombra, não fez? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente imagina que é uma sombra de uma árvore, né? Não é isso. É a glória do seu poder. Nós estamos descansados. Nós imaginamos que nós estamos sentados debaixo da sombra de uma árvore. Não. É a sombra do Todo-Poderoso, o mesmo que fez sombra sobre Maria. Então, refugirão sobre essa glória. Então, um piscar de Deus é uma Bíblia inteira para nós. O que não foi para Eva. Um toquezinho de Deus, simplesinho, simplesinho. É uma Bíblia inteirinha para nós, irmãos. Pastor Joaquim pregando agora há pouco, que o profeta, como nunca foi recebido, não foi agora também. O profeta de Deus nunca foi recebido na terra. E agora também não é. Isso não era o suficiente para a pessoa compreender que ele é de Deus. Era para ser o suficiente. Oh! E eles farão proezas, e cegos enxergam, e surdos ouvem, e coxo anda. Ó, na hora que ele perguntou aqui, ó, quantos metodistas estão aqui? Levante a mão. Todos nós podemos levantar a mão. Quantos luteranos estão aqui? Nós somos os luteranos, que nós passamos a ser metodistas, que nós passamos a ser batistas, que nós passamos a ser presbiteriano e nazareno, e nós caminhamos na palavra de Deus e nós temos recebido o Elias, o profeta. Porque de cada era, de cada fase, Deus trabalhou com essas pessoas. O erro é que eles não acompanharam o mover de Deus. O piscar de Deus não significou nada para eles não estavam enxergando mais. Eles ficaram presos naquilo, eles naturalizaram o espiritual. Agora, quando nós vemos que a revelação da palavra, e isso é vida para nós, é maior do que uma cura, a revelação da palavra, a posição que nós temos tomado, é isso aqui que Daniel está falando, que vai muito além de uma cura, do que uma ressurreição, do que uma libertação, de qualquer tipo de coisa. Porque quando nós temos a palavra em totalidade, aquilo tudo nós temos ali. Eu vou fazer 55. Eu não tenho 55 ainda, mas eu tenho 54, 53, 52, 51, 50, 49, até chegar em um ano. Pergunta para minha mãe, para você ver. Ela vai saber falar como é que eu era quando eu tinha 1 ano. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso tudo está dentro de mim. Ou será que a minha natureza mudou de 5 anos para 10, para 15? Não. O caráter foi formado. Mas aquela natureza, aquele espírito de vida que Deus colocou dentro de mim é o mesmo desde quando eu nasci. Quando nós recebemos o Espírito Santo, irmão, nós caminhamos, nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é outra graça, outro conhecimento. Não é. É o mesmo.
Só que nós crescemos naquilo, nós progredimos naquilo. Coisas que para nós eram estranhíssimas. Hoje nós não podemos deixar ela como comum. Olha só que bonito. E as pessoas andando os caminhos, pessoas de todos os caminhos da vida estão aceitando, estão recebendo o Espírito Santo, não somente o pobre, o mendigo, porém o milionário e tudo mais. Deus está tomando e colocando seu manto sobre cada um. É a festa das bodas. Nós temos que parar de pensar, irmãos, que aquele homem que é mais inteligente, que ele tem mais estudo, que ele tem uma grande empresa, que você vê ele bem na sociedade, que você vai chegar nele e falar e você vai ser refutado. Não. Se o Espírito Santo falar com o Espírito Santo, com a semente que está dentro dele, às vezes a gente fala, não, tem que ser só o pobre, o drogado, o bêbado, a prostituta, o que está com a vida social atrapalhada. Nós ainda estamos precisando de alguma coisa a mais, porque nós ainda estamos fazendo separação, que aquela alma que, segundo a sociedade, ela é próspera aqui na terra, ela não vai aceitar Cristo, enquanto que o outro vai. É um engano muito grande da nossa cabeça, porque Jesus não pregou isso. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora não é eu, não sou eu pregando. Eu vou falar tanto para um quanto para o outro. Tem que ser o Espírito Santo. Senão nenhum dos dois se converte. E às vezes nós ainda temos na nossa mente essa divisão. E nós não podemos ter isso, porque vai para todo mundo, prega para toda a gente. Sem exceção. Ah, mas aquele não tem jeito, porque o pecado dele é... Olha lá o pecado dele lá. E como é que vai ser quando ele aceitar o evangelho e vir aqui? Como é que vai ser? Vai ser que nem nós. Igualzinho a nossa vida. Transformado, redimido, perdoado, glorificado, santificado. E Deus cuida de tudo. E às vezes nós ficamos pensando. Não, nós temos que ter a mente de Cristo. Olha só. Ele tem colocado seu manto sobre cada um. E dando-lhe um convite para a ceia do casamento. Pode ser o presidente, pode ser o mendigo, pode ser o que for, irmãos. A pessoa que for. Se ele aceitar Jesus como seu Salvador, é o suficiente para qualquer um. Irmãos, até a gambá olhou para trás agradecendo. E o ser humano. E o grande sumo sacerdote, Melquisedeque, virá algum dia. E nós tomaremos a comunhão novamente com ele. No reino de Deus. Qualquer desses grandes, gloriosos dias. Eu estou tão feliz hoje à noite de estar no reino. Nós vamos entrar no reino, é lá. Quando a trombeta soar. Ai, já não soou para nós? Ou não é essa a trombeta? Aquela ali, irmão, vai ser só um eco dessa. Dessa aqui, que nós temos recebido. Por isso nós temos a mente de Cristo. Oh, sim, Senhor, algum dia maravilhoso, não haverá mais demora. Nós viemos da eternidade, nós éramos antes que houvesse mundo. Você sabia disso? Amém. Nós temos, irmão, que viver isso.
Antes que existisse este mundo, eu sou. Quem que falou isso para Moisés? Quem que falou isso para Moisés? Agora, o que está falando que nós somos? Nós somos antes que existisse mundo. Não tem jeito de ser de outra forma, a não ser aquela partícula de Deus. Nós sermos a partícula de Deus. Senão, nós nunca seríamos com essa natureza. Oh, Deus fez o homem em sua própria imagem. A nossa mente tem que ser transformada. Nosso coração mudado. Se Deus perdoa os nossos pecados, quem somos nós para lembrar deles? Quem somos nós para falar, não, Senhor, eu pequei demais. O Senhor está esquecendo, mas eu vou te lembrar de uma coisinha, tá? Não! Fica, Senhor, mais um pouquinho. Não foi o que eles falaram para ele, não vai agora não, Senhor. Onde estava tu? Ele disse a Jó. Quando Jó pensou que tinha sabedoria. Onde estava tu quando eu fundava o mundo? Antes que eu fundasse, quando os filhos de Deus cantavam juntos e as estrelas da alva rejubilavam, onde estava tu, Jó? Daí depois Jó falou, eu ouvi, mas agora vejo. Está vendo a conversão? A conversão? A transformação? Jó passou pelo mesmo processo que nós, irmão. Moisés pelo mesmo processo. Vocês já pararam? Eu estava pensando esses dias, eu não sei se eu conversei com algum dos irmãos aqui. O que está escrito na lei? Não matarás, não é? E para quem que Deus entregou essa lei? Para Moisés, um homem que já tinha matado. A soberania de Deus, não farás imagem de escultura. Vai lá e faz 2 querubins e põe em cima da arca que vai guardar as tábuas, que está falando para não fazer imagem. E aí? Se nós não tivermos a mente de Cristo, nós vamos ser incrédulos. Por isso que Deus pegou cada um de nós, com a vida que nós tínhamos, do jeito que nós éramos, só que nós tínhamos uma semente lá dentro. Lembra do lírio? Lá no lamaçal, que ele saiu do lamaçal, saiu limpo, e na hora que ele apontou a carinha para fora assim, a abelha foi lá, o beija-flor foi lá, os bichinhos foram lá, e ele falou, eu estou aqui, pode usar de mim. Por causa da semente. Ó, onde estava tu, Jó? As estrelas da alva rejubilavam, aquelas estrelas brilhavam, rejubilaram quando elas viram que um dia elas faziam habitação aqui na terra. E o rei Melquisedeque viria na justiça de Deus e daria na terra, e daria sua vida para nos redimir. A Deus de volta novamente, e agora estrelas brilhantes para sempre eternamente. Às vezes as pessoas falam, né? Aquela criancinha morreu, é um anjinho lá com o Senhor, né? Não é anjinho, não. A Bíblia fala que ela é uma estrela. Para anjo não tem salvação. Anjo não tem perdão. Ou ele é ou ele não é. Agora nós voltamos a ser com a glória que as estrelas têm lá do firmamento de Deus. Olha só. Olha aqui. Quer ver? Vou anotar aqui para eu não perder. Em Provérbios 8, 24, está escrito assim, ó. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. O Senhor me possuiu. Eu tenho um dono que manda em mim. Eu não posso fazer o que eu quero. Tem quem manda em mim. Tenta fazer o que você quer para você ver.
Agora o outro lado do mundo pensa que ele faz o que ele quer, né? Não. É que o diabo está mandando nele. A diferença está aí, ele não está fazendo o que ele quer. Desde a eternidade fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Essa é a sabedoria. E abriu-lhe os entendimentos para compreender a Escritura. Nós fomos tirados do lamaçal, mas nós temos a semente. Antes de haver abismo, fui gerada. Antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Irmãos, Deus formou o homem do pó da terra. Mas depois que ele formou o homem do pó da terra, ele soprou no homem aquilo que já existia, que saiu de dentro dele. Aquilo já existia antes de Deus formar o homem do pó da terra. Então aquela vida que saiu de dentro de Deus, essa carne é o que foi formado do pó da terra. Mas essa vida veio de dentro de Deus. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quem está falando isso é a sabedoria. Por isso, abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Por isso que um piscar de Deus toca na nossa vida. Um piscar de Deus faz nós mudar de direção. Um piscar de Deus faz nós voltar atrás na decisão. Nós fica vermelho, mas não prossegue. Eu falei isso para você, mas eu estou voltando atrás, tá? Aqui ele fala, quando ele formou as nuvens, quando o mar, quando isso, eu já existia. Aqui na mensagem, desde então, está escrito assim, irmãos, eu acho que é o suficiente nessa mensagem aqui. Depois o profeta vem para a oração. Na mensagem, desde então, 89, o profeta diz assim, mas o que o homem precisa fazer esta noite é se encontrar face a face com Deus. Isso aqui é chave. Por quê? Que homem que tem condição natural de encontrar face a face com Deus? A não ser aquele em que Deus habita? Aquele em que Deus pode tomar conta dele, fazer com ele o que ele quer? Esse pode encontrar face a face com Deus. Os outros não. Porque é fulminado. É uma santidade e um pecador. Se nós não encontrarmos face a face com Deus, apresentando a santidade de Jesus Cristo, é o fim nosso. E desde então, será uma criatura mudada. Aleluia. Gostaria de poder dizer isso da maneira que eu creio. Mas quando o homem se encontra com Deus, ele é mudado. Não é encontrar com Deus, dar um esbarrão em Deus, não. É conhecer a Deus na intimidade de Deus. É conhecer o segredo de Deus. É conhecer o que Deus quer para a minha vida. Cada um que Deus quer para a sua vida. Eu vi que foi Deus falando comigo. Agora, como que eu posso ver uma voz? Se uma voz eu ouço. Mas eu vi, aquele movimento ali foi Deus falando comigo. Aquilo que aconteceu ali foi Deus falando comigo. Eu vi com meus olhos, eu senti com o meu nariz. Foi Deus falando comigo. Aí aquilo entra para dentro de nós e desce na nossa alma, irmão. E é selado no coração. Porque os 5 sentidos é a entrada do corpo. Daí lá dentro que vai ser resolvido o que você quer fazer com aquilo. É verdade. Você quer fazer o que com aquilo que esses 5 sentidos seus captaram? Ele é mudado daquele momento em diante pelo resto de seus dias.
Não é assim, vai e volta, vai. Nós temos ouvido do pastor Clomar esses dias, por várias vezes, não contenderei para sempre com o homem. Está lá em Gênesis, né? Deus não é insistente, irmão. Se você é um eleito, Deus te recolhe. Se você não é, Ele te deixa ser afundado do jeito que você quiser. Mas que bom quando você é um eleito e Deus contende com o homem e o homem se posiciona. Amém. Isso é maravilhoso, isso é a glória de Deus sendo manifestada, é maior que uma cura, é maior do que um milagre. Ele nunca mais será o mesmo porque tem vida eterna. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo para ele. Irmãos, essa escritura ficou nova para mim. Porque eu teve um encontro com Deus, face a face. E eu não morri. E eu não fui fulminado. Por quê? Porque Jesus Cristo habita dentro de nós. Aí tudo foi mudado. Nossa vida transformada. Mas eu ainda estou aqui. Eu ainda preciso de óculos. O cabelo caiu. Eu ainda tenho dor de barriga. Eu ainda fico nervoso às vezes quando eu escuto o outro. Mas eu sou um cristão. Amém. Eu vi Deus face a face. Amém. E eu não morri. Amém. A brasa do altar me tocou. Amém. Que Isaías clamou, ai de mim que vou perecendo. Depois ele falou, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Sou eu mesmo. Por quê? Porque ele foi tocado. Amém. E Deus fez isso conosco, irmãos. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, irmão. Aleluia. Vamos ao hino, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Primeiramente dizer que Deus continue abençoando e ungindo o pastor Levi Claré com a unção da mensagem da hora, sua família, sua congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos cantar esse hino, já é um hino de despedida. Nós vamos cantar ele e a igreja que quiser cantar junto vai ser colocado na tela aí. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de uma mensagem dessa, esse hino, sou feliz. Se paz a mais doce e deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Com Jesus sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Com Jesus Sou feliz
este pecado por meu Salvador. Foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda é o anseio do meu Salvador, em breve virá me levar Ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz, com Jesus, sou feliz